Nossos cursos de História da Arte eles são sempre relacionados às exposições que estão em cartaz, né? Então hoje a gente vai ter essa questão da fotografia relacionada à exposição feita por Ao Vento. Bom, essa aula ela é dividida em duas partes. A gente vai ter uma parte aqui na sala e outra parte lá na exposição, que é bem importante também. Convido todo mundo que estiver aqui para continuar com a gente, tá bom? Obrigada. Olha, a primeira questão aqui, eu acho, é que a gente poderia fazer uma aula expositiva num modo, digamos assim, muito clássico. Mas, no fundo, meu interesse é para a gente poder formar um conhecimento conjunto aqui e ver a exposição, ou pelo menos partes, alguns trabalhos, é discutir o que é que faz da fotografia arte e entendendo que isso não é uma condição estável. Não há nada que faça com que ela seja sempre arte. Não há nada que faça com que a fotografia nunca seja arte. Ela é arte se ela cumprir uma determinada função, se ela funcionar de um determinado modo. E eu indicaria para vocês que a primeira questão é que a fotografia vai ser arte se ela instigar cada um de nós emocionalmente. Mas isso não basta. É preciso também que ela instigue a gente culturalmente. Ou seja, pela sedução emocional, a fotografia tem que criar, de algum modo, uma consciência da nossa posição no mundo. Isso é uma definição de arte. Poderíamos chegar a outras. Provavelmente cada um de vocês vai ter uma outra. E a gente não precisa necessariamente concordar. Mas, de certo modo, essas duas etapas, uma etapa de sedução da obra de arte e uma etapa de sobrevivência da obra de arte enquanto um problema cultural em nós como pessoa, primeiro, em nós como comunidade, em seguida, me parecem etapas relativamente seguras para a gente seguir e entender essa coleção e entender o papel da fotografia como um todo. Obviamente, é a coisa mais chata da tarefa de um professor ficar falando sem parar, né? Sobretudo no estado estropiado. Então, por favor, interrompam se acharem necessário, se tiverem perguntas. Porque é um grupo variado. Eu estou vendo gente bonita de todas as idades, de todos os bons gostos. Necessariamente, para a gente conseguir formular uma conversa, é preciso que a gente vá usando as experiências específicas de cada um para tentar formular um pensamento. Então, se vocês tiverem perguntas, faça aquele processo ridículo da sala de aula, levanta a mão, faz uma pergunta. Olha, a gente está falando de cultura, um aspecto emocional e um aspecto, digamos assim, mais estrutural ou histórico. Não dá para vir aqui sem dizer que isso tudo é uma somatização dessa situação toda, né? Acreditemos, seja lá no que for, mas a sensação de desamparo é grande, né? E eu acho que o mínimo que eu posso fazer é deixar evidente para todo mundo que está todo mundo sentindo um pouco essa mesma coisa. Bom, como eu tinha dito, no fundo a gente não vai discutir apenas uma exposição. Essa exposição, ela é uma exposição especial porque ela é uma escolha referente ao acervo do museu. Ou seja, ela indica a política do museu. O que é que o museu pensa sobre fotografia e que tipo de fotografia é arte e como essa arte é feita, como ela deve funcionar.
Eu queria saber quem já visitou a exposição. Levanta a mão, por favor. Ah, vocês deixaram para visitar comigo. Vocês são muito confiantes. Não confiem tanto não, sobretudo na hora do voto, por favor. Ora, quando nós descemos, vocês vão ver que a exposição consiste de 2 grandes salas. E apesar da curadoria não estar completamente, digamos assim, fechada, ela não é uma curadoria que visa uma consistência de tema, uma consistência totalmente correta, nós podemos perceber que há 2 salas com teores diferentes. Uma sala tem justamente uma preocupação que parte do mundo jornalístico e deseja tocar na cultura brasileira. E quando eu digo parte do jornalístico, parte da fotografia como um elemento de documentação. Até artistas que fazem uso da documentação, um uso que pode ser estético, um uso que pode ser de ordem conceitual, mas que usam a fotografia como documento para constituir um tipo de trabalho de uma classe um pouco diferente. Então, alguns trabalhos são representações diretas de fatos culturais específicos. Um dia aconteceu tal coisa, um fotógrafo foi e fotografou. Outros trabalhos são trabalhos que discursam sobre a cultura. Ou seja, há uma etapa além do fato de simplesmente se fazer a foto. A foto é elaborada como uma representação intelectual. Não é só uma janela, uma transparência. Então a gente tem esse caráter jornalístico da fotografia, isso inserção na cultura, complicado pela mão de fotógrafos, artistas e fotógrafos contemporâneos. E olha que eu estou usando 3 expressões diferentes para coisas que são muito semelhantes, mas 3 atitudes diferentes em relação à própria fotografia. Na outra sala, nós vamos ver, grosso modo, artistas trabalhando. É um outro tipo de interesse, é um outro tipo de psicologia. Eu, além de ser professor, sou artista também, então sei o que é essa psique triste do sujeito que precisa falar sobre si mesmo e afirmar o seu próprio entendimento da vida, das coisas, da relação com as pessoas. O trabalho dos artistas também toca na cultura. Mas talvez não toque na cultura do mesmo modo que esses que representam a realidade, que baseiam a fotografia num modo de representação, descrição. Talvez os artistas não trabalhem desse modo. Seria um clichê dizer que o artista está preocupado com as sensações, com a subjetividade, com os sentimentos, com como a gente sofre. Mas é um clichê que, em parte, é verdade. Mas os artistas também têm outros modos de preocupação, que não é só esse emotivo, subjetivo. Os artistas se preocupam com problemas da própria experiência das formas. Fazer ver novas formas, novos modos de experimentar formas. Isso é parte do trabalho de um artista. Por que os artistas fazem isso? Ótima pergunta. De algum modo,
Os artistas estão mais interessados em criar um monumento, um rastro da cultura. Eles estão mais preocupados com a estética da cultura. Não é que haja uma delimitação cafona que diga estes são jornalistas e não criativos e esses são artistas e criativos. Isso seria preconceituoso e tolo. Não existe esse limite. Ninguém sabe quando a pessoa vai usar a sua criatividade ou não, vai usar o seu desejo de emular e descrever o real ou não. De qualquer modo, na exposição vocês vão ver polos nos quais nós somos confrontados diretamente ao real e outros trabalhos onde esse real parece estar distante. E aí, talvez, nessa diferença, fique evidente a primeira questão da coleção do museu. O museu tem interesse na obra de artistas, tem interesse também na obra de pessoas cujo fundo do trabalho é o jornalismo. Mas, de modo geral, o interesse do museu é diretamente vinculado à cultura nacional. O eixo que se pretende apresentar, trabalhar, colecionar, é o eixo antropológico da fotografia. Ou seja, é falar sobre a cultura humana. E não só antropológico, a gente deve pensar que o museu é o Museu do Rio, com um programa bastante denso, com uma proposta bastante densa, criada pelo curador original, Paulo Ockenhoff, de tratar de manifestações artísticas e culturais da Amazônia e do Nordeste. E isso se reflete nessa coleção. A antropologia aparece, a arte aparece como tematizações regionais. Então, na exposição, a gente vai ver, antes de qualquer outra coisa, índios. Nós vamos ver plantador de cana. Nós vamos ver imagens da nossa cultura, imagens em relação às quais nós nos espelhamos. O ruim de dar aula assim, estrupiado, vou repetir várias vezes a palavra, é que a mente que deveria estabelecer o bom português enquanto vai pensando, não dá conta. Vamos frase a frase. Ora, então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês, porque eu vim para fazer pergunta, né, óbvio. Falar sobre a cultura, representar a cultura de um país, isso é arte? Na opinião de vocês? Sim, todas as formas de arte participam da cultura, mas elas necessariamente não representam a cultura. Porque no caso da fotografia, nota bem, eu posso pintar um quadro que seja sobre a minha conjuntivite. De fato, eu estou representando a minha conjuntivite. Dependendo do modo como eu representá-la, isso participa da nossa cultura como um todo, como parte de uma cultura nacional desprovida de saúde, porque nós somos explorados, etc, etc, etc. Então, toda a arte participa da cultura, mas a fotografia tem aí, digamos assim, por conta da sua tradição, e no fundo, pedagogicamente, ele encaixa outra resposta que virá a seguir. Por conta da sua tradição, a fotografia, ela pode
representar a cultura. Ela pode sair da representação empírica de uma situação específica. Gente, se eu falar coisas que vocês não entendem, pelo amor de Deus, fala, né? Mas ela pode sair de uma representação tola daquele momento que talvez não signifique nada, e ela pode, metaforicamente, falar sobre a cultura geral como um todo. Eu posso me emocionar vendo a foto da minha mãe, mas ela é apenas a foto da minha mãe. Para entender e fazer emocionar todos vocês como um problema cultural, eu vou ter que fazer a representação de uma pessoa específica virar a representação, talvez, de todas as mães ou de todas as mulheres. Então, é um pouco diferente o caminho da fotografia do caminho das outras artes. Não é que elas sejam propriamente diferentes, mas é a tradição da representação se mantém muito forte na fotografia. Nós fotografamos por quê? 90%, 99% das fotografias que são feitas são fotografias que a gente chama de vernaculares, são fotografias caseiras. Muito mais do que arte, que antropologia, do que fotografia para documentação científica, o que se faz é fotografar o dia a dia. Por quê? Porque a gente tem que fotografar as pessoas que a gente ama porque elas vão morrer. A gente tem que fotografar as situações sociais, como ritos, para mostrar que o tempo passou e que nós mudamos. Entende? Mas muitas dessas fotografias são fotografias conectadas apenas a uma pessoa, apenas aquele momento empírico, que não tem relevância cultural. Então, o trabalho de tornar a fotografia relevante culturalmente é um trabalho de entender a cultura, a estética da cultura, mas tem aí o detalhe que ela também trouxe pra gente. Fazer arte, e fazer arte com fotografia, de algum modo, não é só tratar de um tema importante. É entender que o modo como esse tema importante é tratado, ele tem que ser renovado. A história vai dizer, né, se a coisa é arte ou não também. Não é só a emoção individual, nem a cultura presente. Sim, por que eu comecei falando desse dado cultural antropológico? Não é uma preocupação importante da exposição o dado histórico descritivo, que é exatamente o que você está indicando. Certamente é uma das funções básicas da fotografia, esse dado descritivo. E, de fato, hoje talvez a gente se dê menos conta dele. Por quê? Porque são milhões de pessoas fazendo esse trabalho de descrição cotidiano da fotografia, que também é uma fotografia vernacular. Não é uma exposição histórica, tá? Não é essa a preocupação. Ou pelo menos, dentro do acervo, e nós já vimos outras exposições aqui que tem documentação fotográfica do século XIX, do Rio de Janeiro, inclusive do século XIX, não foi esse o problema em questão. Não foi isso que foi desejado mostrar. Não há problema. Não há problema. Não tem toda a exposição, tem que mostrar tudo que a fotografia faz o tempo todo. São opções. E isso está evidente no próprio projeto do museu. O museu tem interesse em ter uma inserção cultural forte, em mostrar para cada um de nós, dentro do panorama atual de crise dos museus, tá, que nós pertencemos e nós podemos nos ver no museu. Você ia fazer uma pergunta? Desculpa. Assim, você falou que a poesia, a fotografia, a gente diz que na cultura, quando ela demonstra que ela fotografa ali um momento pessoal, né? Da fotografia, eu entendi que você falou isso. Estou errado.
Mas quando na poesia também, nós também falamos, e a cultura, na poesia também nós demonstramos um momento que é pessoal às vezes, muitas das vezes. Em todas as artes. Então, é arte também, é isso que eu não estou entendendo a diferença que você Eu não estou dizendo que nada não é arte. Primeiro porque eu não tenho esse poder. Segundo, é porque eu não acredito nessa estabilidade desse discurso. É que eu não entendi foi a diferença. Sim. A diferença é que, quando eu pinto uma pintura hoje, isso já foi diferente no passado. Hoje, a relação que nós temos com a pintura não é de buscar nela um padrão da descrição, do real. A pintura não é, para nós, padrão da realidade. Melhor tipo de descrição do real. Entende? Por outro lado, a fotografia ainda é. É só isso. O padrão nosso, social, cultural, de representação realista é a fotografia. Antes da fotografia existir, obviamente era a pintura. Nós apenas funcionamos de acordo. No século XVII, se a gente tivesse um marco importante de vida, e nós tivéssemos posição para isso, nós mandaríamos pintar. Criar uma representação direta. Essa é que é a diferença. A fotografia tem uma tradição de descrever diretamente o real. Não significa que a gente deva acreditar, nem nada. É só que, como sociedade, nós acreditamos. Tanto que o nosso governo pede uma foto de prova. A nossa identidade. Né? Aliás, o planeta pede identidade. Professor, Sim. faz uma fotografia ser artista ou não? É intenção estética? Olha, para grande parte do sistema de arte, a resposta a isso seria sim. Um sistema de arte consideraria que fazer arte em fotografia depende necessariamente de ter uma intenção desse tipo. Isso deixaria de lado a fotografia de todas as pessoas que têm eu não estou encontrando a palavra, mas que têm questões de sanidade mental, por exemplo. Um dos maiores artistas do Brasil, o Arthur Bispo do Rosário, obviamente tinha intenção estética, mas essa intenção, o modo de formação das obras é muito complicado, tanto que a obra dele, em parte, é editada e lida por críticos de arte. A minha ideia pessoal do César é que uma fotografia pode ser acidentalmente feita e ser arte, sem a intenção estética por parte de quem fez. Mas aí o problema é o seguinte, é porque eu acredito que a arte como fotografia se faz em mais de uma etapa, não apenas no momento que se faz a foto. Eu, muitas vezes, reedito fotos minhas, e a intenção estética, a intelectualidade, o modo de criação da forma, vai vir depois. Então, talvez eu morra e alguém faça arte com fotografias minhas. A apropriação de uma obra por um outro artista é uma realidade que a gente vive hoje. Então, a noção de intenção estética, ela está muito conectada, a meu ver, com o problema da gente querer ver o autor no fundo da obra. Mas as intenções, bom, de intenção inferno está cheio, né? Sobretudo no Brasil. Então, eu tendo a desconfiar de intenções. Eu acredito na coisa que me põe na frente, ali no museu. Formulando, então seria o valor estético, intencional ou não? Eu acho que é o valor estético. É o valor estético. E o problema do valor estético é que
Todos nós decidimos se uma obra de arte é arte. Algumas pessoas mais informadas, outras menos informadas, algumas seguindo a MBL. É um negócio difícil, né? Não, brincadeira, os que seguem a MBL não sabem nada de arte, não. Olha, na verdade, a minha intenção aqui, pedagogicamente, é fazer entender, por exemplo, o tipo de relação entre funções da fotografia. A gente falou de fotografia como descrição, falando-nos um pouco sobre essa dimensão da fotografia como descrição de um evento, como uma coisa narrativa. E dessa dimensão antropológica que uma fotografia descritiva, uma fotografia jornalística pode ter. A meu ver, essa expressão que é muito, muito simpática, poeira ao vento, ela mostra um pouco que a exposição, ela buscou fazer uma curadoria, digamos assim, mais subjetiva. Na verdade, os trabalhos vão se misturando. A gente vai vendo a cultura brasileira em imagens, em movimento, porque cada trabalho vai trazer uma ideia, um processo, uma questão. Então, eu entendi desse modo, mas é como você falou, o título é poético, é para cada um tentar pensar nisso como deseja. Agora, tem uma outra coisa nessa palavra, nessa expressão que é interessante. Que a poeira não é, por exemplo, gota, mar, lágrima. Ou seja, a fotografia, ela é uma sedimentação. A fotografia, ela é uma fixação. A fotografia é uma formação. Ela é uma solidificação de algo que estava... E a exposição tenta pegar essa coisa que foi solidificada e retornar ela a um estado, digamos assim, temporal, a um estado eventual. E isso me parece bem interessante. Tem mais perguntas? Olha, gente que não pergunta. Bom, voltando então ao eixo central, vocês estão vendo que a tarefa de se fazer arte e de se definir o que é arte não é nada fácil. Há uma questão individual de sedução da obra de arte. A obra de arte tem que se apresentar para a gente como uma coisa que a gente deseja ver, que a gente quer vivenciar, com a qual a gente se identifica. E quando eu digo se identifica, não é só aquele identifica de museu, né, que as pessoas fazem. Eu sempre faço isso na aula, né? A pessoa que passa na frente assim, vi. É identificação no sentido de se perguntar. Se você é mulher, está vendo uma fotografia de uma mulher, o mínimo que você pode fazer é se perguntar o que é ser mulher. O que é ser essa mulher que eu estou vendo? E através dessa pergunta, você se perguntar, quem sou eu? Há a questão da cultura, de tomar uma posição em relação à cultura e de se perguntar que cultura é essa. Há a questão também da forma. Do mesmo jeito que não adianta, né? Imagina se eu chegar aqui para vocês hoje e dissesse, inventei a roda. Em arte, mesma coisa. Quando ela tocou ali no problema da história da arte, que não adianta para o campo da arte refazer coisas que já foram feitas. É a maldição de ser artista. Você só se interessa pelo futuro e tem que estudar o que já foi feito no campo da arte para não repetir. É para não repetir. Você estuda um monte de coisa para não gostar daquilo, para não querer fazer aquilo, para recusar aquilo. Eu sempre digo para os meus alunos assim, vamos ter aula de Matisse. Fala assim, que droga! Por que o senhor odeia Matisse? Não, eu adoro Matisse. Eu só não posso ser isso. Ninguém mais pode. Mas não há uma apropriação do passado, não há uma
uma negação ou uma releitura? Olha, essa expressão apropriação em fotografia, ela tem um papel especial. Todo artista, qualquer artista, estuda o passado da sua arte, justamente para não repetir. E estuda também para aprender com aquilo que ama. Eu, por exemplo, tenho alguns fotógrafos que eu não estudo porque não amo. Eu sei o que eles fizeram intelectualmente, mas eles não alimentam. Olha só, eles não alimentam. Eu botei aqui, tá vendo? Que eu sou guloso, né? Não botei aqui. Só que a palavra apropriação em arte hoje, ela tem um outro caráter e muito conectado com fotografia. Contemporaneamente, é uma prática da arte e da fotografia reutilizar imagens prontas. Isso é uma coisa que vem desde o ready-made, né? É uma, digamos assim, estratégia de trabalho proveniente do Marcel Duchamp. Isso não significa que o artista não seja criativo. Significa que ele está operando não apenas a forma, uma imagem, mas ele também está operando a questão de valor da arte. Entendam, uma coisa é eu ser o Michelangelo, fazer o teto da Capela Sistina, fabuloso. Como Michelangelo, eu estou tratando da cultura do Renascimento, etc, etc. Ali. Se eu fotografo a obra do Michelangelo, eu não estou tratando da cultura do Renascimento, em primeiro lugar. Eu estou tratando do valor da obra do Michelangelo. E eu estou tratando também do problema do valor da arte hoje, porque eu estou me apropriando do valor do Michelangelo para trazer para o meu trabalho. Então a apropriação está muito conectada com a representação em fotografia. Ela tem o poder de decalcar coisas prontas. Pausa para pensar. Que coisa horrível, né? Bom mesmo é o professor que não pensa, né? Que vai falando tudo lá. Está tudo pronto. Ora, na verdade, o que eu estou pensando aqui é como falar do perigo da lógica do espetáculo. Porque eu falei assim, a primeira condição da obra de arte é a sedução. Mas nós somos seduzidos cada dia mais por coisas idiotas. No meu caso, por exemplo, anime. Nossa, adoro um desenho japonês idiota. Nossa, bota um Pokémon na minha frente, eu fico feliz. Significa que eu me resumo a isso? Não, felizmente. Ainda bem, né? A mãe deu o senso crítico para saber quando eu preciso me divertir, quando eu preciso divertir-me com o pensamento. Então, na noção de valor estético, na criação mesmo dessa noção hoje, o problema do espetáculo. Há coisas que são produzidas apenas para suprir uma demanda, apenas para seduzir rapidamente, mas que não tem mais nada a dizer. Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Todos nós, o tempo todo, somos expostos a esse tipo de produção, que é estética, mas que é desprovida de qualquer tipo de ética ou política. Formas vazias, formas espetaculares, coisas que atraem atenção. Não é? Vamos todos assistir, né? Vingadores, Guerra Infinita. Adoro super-herói. É uma idiotia infantil da minha parte? E aí? Poxa, eu tenho que preservar alguma idiotia infantil. Pelo amor de Deus, né? Sobretudo nesse mundo que assassina a gente adulta e reivindicadora, né?
Ora, então temos aí a questão da sedução, mas o perigo da sedução é a alienação do espetáculo. O segundo aspecto que eu indiquei para vocês era o aspecto da sobrevivência. Por quê? Não basta seduzir uma pessoa. O trabalho tem que fazer sentido para uma comunidade. Aliás, a boa obra de arte cria a sua comunidade. A comunidade da sua questão, do seu problema, do seu valor. Ora, isso pareceria indicar que os artistas conceituais, que os artistas que pensam sobre a questão do valor, que criam estratégias políticas da forma, políticas da estética, eles têm uma vantagem histórica na criação de arte e mesmo na criação de fotografias. No entanto, o que a gente tem visto muitas vezes é que essa preocupação com o valor, com o sistema da arte, de fato, também pode se apresentar como uma forma de alienação. Porque o sistema de arte não é necessariamente um bom retrato da cultura. Né? Vamos pensar no Brasil, né? País maravilhoso, Brasil. O Brasil, obviamente, né? Vamos pensar na política racial da história do nosso país, né? Não vou dar uma aula sobre isso. Mas tendo isso em mente, vocês vão perceber que o sistema de arte reproduz valores raciais da sociedade. Portanto, trabalhos que discutam apenas questões intrínsecas à produção de valor de arte não tocarão nas questões que estão rasuradas ou não tratadas por esse sistema. Pensem historicamente como é o tratamento, a representação dos negros na história da arte do Brasil, dos homossexuais. Bom, trans nem dá para falar, porque a quantidade de trabalhos é mínima. Novamente, rasurados, não representados ou mal representados. Porque o sistema é feito para um determinado público, esse determinado público demanda um determinado valor, quem compra as obras de arte é um determinado público, ele demanda um determinado valor. Aliás, isso tem impacto direto no que eu vou projetar para vocês, que é uma questão que atravessa o problema antropológico da exposição, que é a fotografia dos índios e a fotografia dos orixás. Vamos ver se eu consigo agora acionar essa coisa maravilhosa. Ah, sim. O bom de fazer um guia de aula pedagogicamente é que você lembra que você não deu, né? Voltando ao problema histórico da fotografia no Brasil. Vamos lá, um dado de informação. Nós, historiadores da fotografia, dividimos, grosso modo, a história da fotografia no Brasil em 3 períodos. A fotografia do século XIX é uma fotografia factualmente bastante estudada no país. Está conectada, obviamente, com o problema da invenção, sanção, disseminação do processo no país, com os primeiros retratos e as primeiras descrições da nossa cultura.
Depois nós temos que falar do século XX. E o século XX talvez seja mais complicado de se organizar intelectualmente em poucas palavras. Grosso modo, a gente falaria que a fotografia do século XX é a fotografia modernista. E por modernismo, nós deveríamos compreender uma preocupação formal, uma preocupação com a forma da fotografia, com o ponto de vista, com a organização compositiva, com a descrição clara das imagens, com a qualidade das cópias. O modernismo se caracterizaria, grosso modo, por essa preocupação estética, e não, que não é apenas estética, ela é estético-ontológica, porque ela quer criar esteticamente enquanto define o que é a fotografia. E a fotografia se tenta pensar a fotografia como um meio artístico, igual à pintura, ou seja, dentro da tradição, a ideia de um meio. É quase que uma naturalização da imagem fotográfica. Ora, a gente poderia dizer que a imagem modernista começa a surgir como preocupação no país a partir do trabalho de alguns fotógrafos jornalistas franceses que vêm trabalhar para cá na década de 30, na década de 20, na década de 40, em revistas como Realidade. Mas, de fato, o que a gente percebe aqui, a discussão mais intensa, mais forte, se dá no final dos anos 40, no âmbito do Fotoclube Bandeirantes, que é um fotoclube paulista, que troca informação e faz questão de valor, mas também no âmbito das discussões sobre arte abstrata, geométrica, no grupo, sobretudo, dos concretistas paulistas. Então, começa a haver uma prática formal, e essa prática formal aparece no campo da fotografia por uma relação. Até porque vários desses artistas do concretismo paulista fazem parte do Fotoclube Bandeirantes. Não à toa o grande artista do concretismo e da fotografia modernista é o Geraldo de Barros. Quem quiser ver o trabalho dele, tem que ir lá na Pinacoteca em São Paulo, vai ter uma sala muito simpática. Mas esse modernismo, ele aparece de vários modos, porque às vezes ele está na publicidade, a moda. Ele não é só uma questão artística, ele vai aparecendo. Ora, no final do século XX, na década de 60 para 70, nós começamos a ver textos de teoria que começam a discutir o papel da fotografia. Não se aceita mais simplesmente a fotografia como uma janela. Se tenta pensar o que ela faz. Por exemplo, essa relação que ela desenvolve com o passado. E não é só na teoria que se discute, que se questiona o que é fotografia. No campo da arte conceitual, da arte pop, começa a se perceber que a fotografia ela pode ser mais do que simplesmente uma descrição. Na verdade, isso já tinha surgido no surrealismo e no dadaísmo. Mas, notem, dadaísmo e surrealismo é uma coisa, até o final dos anos 60, pouco disseminada, pouco discutida.
enquanto a arte pop já está nessa lógica do espetáculo, da disseminação de informações muito ampla. Ora, por que é que eu indiquei para vocês esse trio, digamos assim, internacional, que de certo modo vai aparecer também numa história da fotografia brasileira? Para nós, brasileiros, foi muito fácil, digamos assim, constituir uma fotografia modernista. Nós não tínhamos um enorme lastro de tradição da prática artística. O instrumento fotografia foi muito sedutor para nós. E se há uma coisa que nos reúne culturalmente, é o desejo de ordem. Porque a gente deseja exatamente aquilo que a gente não tem. Um discurso desesperador, né? Fala assim, eu sou contra os corruptos. Quem é que não é? Esse desejo de ordem, na década de 50, ele está reunido a um impulso industrializado. Industrializante. Industrializado foi horrível. Desculpa. Então, a noção de que a fotografia como arte, na década de 50, assume o problema da geometria, das formas lógicas puras, da ordenação, é fácil de entender. E se acredita que a função da fotografia como arte é essa. Por um lado, em primeiro lugar, descrever o real. Em segundo lugar, estetizar esse real, mostrando historicamente a novidade que é a modernidade. O Brasil, portanto, entrou muito facilmente. E se vocês quiserem entender isso, eu sugiro dar uma olhada em casa nas fotografias do Gotteron, algumas imagens de Thomas Farkas. Todo fotógrafo da década de 50 e 60 que fotografou Brasília identifica exatamente o desejo de ordem e o problema da forma moderna, que, aliás, não é só da fotografia, mas já está na arquitetura da cidade. Tá chato? Sim? Não? Tá ok. Essa era a parte chata, né? Ora, por que eu estou fazendo esse trajeto histórico? Para entender um pouco essa exposição, a gente vai ter que aprender a ver ou a separar um pouco o que é a fotografia moderna do que é a fotografia contemporânea. Como eu indiquei a vocês, a fotografia moderna descreve o real e, eventualmente, propõe metáforas sobre essa coisa que ela descreve. Mas, antes até de propor essas metáforas, o que ela propõe é formalizar, é buscar novas formas no real. A fotografia contemporânea não tem a menor crença no fato de que a fotografia descreva o real, na naturalidade da fotografia. O fotógrafo contemporâneo, ele sabe que ele está lidando com um sistema de valores, com uma metáfora sobre a cultura. Não é à toa que o artista contemporâneo normalmente é um insatisfeito com o real. Ele está tratando de alguma outra coisa com aquele real.
essas imagens não são próprias para uma análise da forma. Porque o que elas propõem para nós é um discurso. O que a gente tem que fazer é analisá-las como discurso. Um discurso feito em imagens. Mas, não obstante, um discurso. Ou seja, há uma não naturalidade intrínseca ao próprio processo de fazer foto. O que é estranho. Por que que o sujeito escolhe fotografar se para ele a imagem é apenas um pretexto para uma ideia, um pretexto para um discurso, um pretexto para uma questão de valor? Ótima pergunta. Por que as pessoas fazem arte? Nunca saberemos, né? Não tem resposta a isso. E notem, essas imagens são muito semelhantes e estão misturadas na exposição. O que não facilita nada. O que vocês vão notar é que as imagens vão colocar vocês em posições diferentes. Algumas imagens pedem para ser olhadas. Outras imagens pedem para ser entendidas. Algumas imagens pedem para que vocês pensem na beleza. É o valor intrínseco e tradicional ao problema da descrição. Outras imagens vão pedir para vocês pensarem politicamente. Por que aquela forma está ali? O que se quer com aquela forma? Vamos então tentar olhar para isso na exposição. Ora, uma das primeiras coisas que eu não vou tocar tanto no nome dos artistas, data, nesse momento, porque a gente vai ver tudo lá, tá? Uma coisa que eu acho que foi intrigante para mim no início da exposição, ver que não só por conta de tratar-se de um mesmo artista, mas também de uma espécie de mesmo tipo de imagem, se fechou uma sala, né? Óbvio que isso está vazado, mas para um bom entendedor de expografia, a gente percebe que isso foi concebido como um conjunto. É um conjunto monográfico. Todas essas imagens de documentação de índios são de uma mesma pessoa, mas a gente vai perceber, olhando mais de perto para as imagens, que apesar de serem imagens muito bonitas, elas não são imagens feitas com a tal da intenção estética. Se houvesse intenção estética, a gente não cortava o pé do índio. Se houvesse intenção estética, talvez a gente não cortasse o seio. Notem, algumas imagens funcionam esteticamente muito bem. Mas, de modo geral, é preciso reconhecer que a intenção que está em primeiro, a intenção mais importante, é a da documentação. Isso não é um problema. Até porque nós somos seduzidos pelo tema que ele documenta. Ora, essa sedução, de fato, temática, a gente teria que discutir um pouco. Por quê? Parte da sedução antropológica em relação à fotografia no Brasil decorre do fato de nós não necessariamente nos reconhecermos na totalidade da nossa cultura.
não é só o sistema de arte. Todo o sistema produtivo do país por exemplo, não agrega a cultura indígena como um dado pesado, como um dado, digamos assim, substancioso. As linguagens, e aí basta vocês entrarem aqui na Jaguataporã, vocês vão ver o esforço curatorial em recuperar para a nossa cultura aquilo que sobrevive da cultura indígena. Ora, a política de Estado, exterminar índio, Estado Novo. Desculpa. Estado agora. Não é de agora, mas assim. Bom, Estado Novo, branquear a população, né? Branquear a população. Essa política de Estado. Né? Década de 30. Então, nota. Não dá para entrar nisso sem ser polêmico, mas ao mesmo tempo não dá para não falar nisso. Tá? Grande parte desse jornalismo de cunho humanista internacional, ele é baseado em fazer conhecer a cultura de outros estados nacionais. Aquilo se considera exótico. Isso é uma coisa muito clara desde a década de 10. As primeiras fotografias do Egito sendo trazidas para a Europa, as fotografias de Maxime du Camp, as primeiras fotografias dos pueblos sendo levadas. No caso do Brasil, a fotografia da década de 40 e 50 vai fazer muito essa função. As revistas vão noticiar os índios, as tradições afro-brasileiras, como se fossem exóticas, como se fossem algo alheios. E às vezes até são. Talvez sejam mesmo, porque toda a cultura é fabricada, pensada e produzida tendo o branco pseudo-europeu como cliente. Branco pseudo-europeu. Olha a minha descrição estropiada de mim mesmo, né? Coisa maravilhosa. Sim, pseudo-europeu, né? Sempre. Então, há uma necessidade de produzir imagens descritivas, mas também algo estéticas, algo... E notem, essas imagens são descritivas, mas outras, na arte brasileira, outras na arte brasileira buscarão fazer ensaios fotográficos levando em conta o problema da beleza. Essa é uma fotografia de uma jornalista que depois, digamos assim, por uma questão de revalorização, entrou no Museu de Arte, Cláudia Andujar. Hoje, se vocês quiserem ver essas séries de fotografias do Xingu, que são as mais importantes dela, vocês teriam que ir para Inhotim. Então, uma pessoa que é uma jornalista, nos anos 50, 60, mas que hoje está no museu. O trabalho, digamos assim, etnográfico, realizado por ela, foi considerado ter uma dimensão estética suficientemente boa para transportar a obra dela para o museu. Problema também de apropriação, de certo modo. Mas notem a diferença de um trabalho dela, como esse, e de um trabalho como esse. Ela está, na verdade, trabalhando, fazendo séries de catalogação, digamos assim, praticamente, de indígenas.
Dificilmente a gente diria que esses dois são trabalhos da mesma pessoa, mas são. Um foi para a revista. O outro ficou sentado no arquivo dela, esperando, e um dia foi para o museu. A palavra beleza, eu acho, aí, ela mostra a inadequação dela. Classicamente, a gente diria que só aquela primeira imagem é bela. Porque, de fato, essa imagem aqui, ela não está buscando estetizar o real, torná-lo mais belo. Mas ela mostra uma novidade em termos de imagem, um tipo, digamos assim, de política da forma, de politização da forma, bastante novo na época, já que isso foi feito, isso foi exposto pela primeira vez no início dos anos 80. Notem, a gente vê aí todo o drama da população indígena. Não estão mais idealizados. A gente está vendo a inadequação deles à vida que é imposta, civilizada, a inadequação deles em relação à própria fotografia. Como a fotografia faz parte de um aparato institucional que oprime. Vocês estão vendo como essas imagens demandam da gente uma coisa diferente? A gente até pode usar a palavra beleza, mas a beleza, de fato, como ideal, caducou. Se nós não somos seduzidos, e é possível a gente não ser seduzido por esse tipo de imagem, isso nunca vai ser arte pra gente. Olha, caiu até uma lágrima de colírio, né? Mas, de fato, mesmo que não seja arte para mim, ou para você, ou para ela, pessoalmente, isso forma um problema cultural. Isso tem um projeto estético próprio. Isso forma uma comunidade, isso tem uma novidade. Então, temos que diferenciar aí, né? Eu usei a palavra sedução e sobrevivência. A gente tem que diferenciar que o problema da arte não depende do que a gente gosta. Ele depende, sobretudo, do problema histórico, estrutural de uma comunidade. Isto fala sobre como nós nos pensamos e o que nós pensamos dos indígenas. E isso é um fato. Isso não é subjetivo. Vamos passar para um outro aspecto da nossa cultura. Pierre Verger, um antropólogo seminal na cultura brasileira, e de todos os trabalhos fotográficos que ele faz, o mais conhecido, o mais importante, é a série de fotografias chamada Orixás. Tão importante que até hoje tem gente copiando isso. Estético, vocês diriam? Sim. Mas nem sempre. Isso.
Acho que o mínimo que a gente tem que admitir, vendo essa imagem, embora ela esteja clara aqui, é que trata-se de uma imagem profundamente impactante. Ela não é estética no sentido usual da palavra. O que se demonstra aí, bom, eu não tenho nenhuma competência para falar dos interditos dos cultos e religiões afro-brasileiros. Mas há uma grande discussão, houve já, sobre o fato dele mostrar, ele mesmo se torna pai de santo na Bahia. Houve uma grande discussão sobre o fato dele mostrar determinadas imagens que não deveriam, que são esotéricas, que não deveriam ser vistas por gente de fora do culto. Mas a minha questão aqui não é propriamente com a religião, e sim com a imagem. Notem, as imagens podem ser estéticas, mas, novamente, esse não é a principal questão. A principal questão aqui, do antropólogo, é apresentar com virulência, apresentar com o máximo, digamos assim, de verdade traumática aquele fato, aquele objeto cultural que ele está representando. Vamos ver esse mesmo tipo de trabalho. Eu vou passar aqui adiante. A gente vai, feito pelo José Medeiros. Fotografou índios, tá? São pessoas, quando eu estou dizendo o nome, na verdade, porque não estão na coleção, tá? Mas são pilares centrais, digamos assim, do problema da antropologia em fotografia no Brasil. Por isso que eles tiveram que aparecer. Notem que há claramente um projeto estético. O projeto estético se superpõe. Ele é mais importante do que a política da descrição da cultura. O orixá foi retirado, digamos assim, do contexto para criar uma determinada situação estética. O quanto isso infringe, digamos assim, os ditames da religião, eu não saberia dizer, mas o que eu sei é que, como projeto artístico, nós estamos falando de uma estética que aliena a gente da cultura ao edulcorar o fato cultural. E nota, é linda. Mas o problema da beleza, às vezes, é fazer não ver. Pensem, por exemplo, no que é um fotógrafo que torna crianças morrendo de fome uma imagem maravilhosa. Isso é um caso limite. Mas notem, o desrespeito à realidade mágica, anímica, a prática ritualística do culto do outro é um desrespeito ao outro. Nesse sentido, o antropólogo tem bem a sua prioridade marcada. O artista está em dúvida. E é um pouco isso que é de interesse. E quando eu digo artista, eu posso dizer, inclusive, fotógrafo, que está em dúvida se ele é fotógrafo ou artista. Porque o fotógrafo, a princípio, teria esse compromisso ético. Mas não é tão certo, não é tão simples, não é tão fácil. E notem, cada imagem é um caso.
Aliás, cada imagem é múltiplos casos, porque isso é uma foto sobre a cultura indígena ou isso é uma foto sobre desejo homoerótico? Cada imagem poderia ter múltiplas entradas. O problema político e o problema de valor será também múltiplo. Isso é uma coisa interessante da arte contemporânea. Muitas vezes os artistas contemporâneos elegem uma questão. Fica ver, só tem uma interpretação. É mais fácil ver. Na modernidade, eles estão fotografando tudo que tem em volta deles. E às vezes o inconsciente fala mais alto. Você acha que está fotografando um índio, mas no fundo você achou ele gatinho. Ah, que horror, né? Olhem o problema da cultura. Afro-brasileira na mão de um artista como Mário Cravo Neto. Nenhuma dessas imagens, de fato, toca diretamente nos orixás, não tenta representá-los. Mas é inegável que sem o conhecimento dos cultos afro-brasileiros e da estética que eles têm, sem esse conhecimento, essas imagens não poderiam ser feitas. Essas imagens são muito mais reminiscentes da cultura negra, ou comentários à cultura negra, ou reapropriações da cultura negra, do que, de fato, comentários políticos sobre a cultura negra e a religião. Então, a fotografia aqui, notem, ela não fotografa um orixá. O artista, de fato, inventa um orixá novo na sua própria religião. A gente teria que pensar em que medida a religião está aparecendo aí, como ela é vista, como o corpo negro é tratado. Essa negação da identidade. Essa foto também é PG? Não, essa foto, Mário Cravo Neto, bem como a anterior. Já não é mais um antropólogo, é um artista, tá? Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês, espero que esteja sendo claro mesmo estando estropiado, esse caminho difícil entre estética e ética quando a fotografia tenta lidar com a cultura. Tenta se engajar diretamente na cultura. Olhem como os artistas, nesse caso Miguel Rebranco, que é um fotógrafo contemporâneo, a meu ver, talvez o maior artista que faz uso de fotografia no Brasil hoje, lida com a descrição do real, mais uma descrição que ela é, ao mesmo tempo, real e metáfora. Ao mesmo tempo, ele está falando do drama desse sujeito, que é um lutador de boxe sem braço. Mas ele também está falando de nós. O drama da nossa própria impotência humana. Sempre. No momento, segundo você, No momento em que o fotógrafo fez essa foto artista, ele pensou nisso que você disse?
Antes de responder a sua pergunta, eu volto lá no problema da intenção. Lembra que eu falei sobre intenção? Nenhuma fotografia é feita na hora do clique. Tá? Mas mesmo que ele... Aí eu te jogaria duas perguntas de volta. Você acredita que alguma pessoa é capaz de pensar tudo que tem nessa fotografia? Não. Como você descreveu, Não é? eu achei muito bacana, mas queria saber se você conhece o artista e Conheço. conversou sobre essa fotografia com ele. Ela tá Não é preciso. Esse sujeito, o artista bom, ele é um monstro. O artista bom mesmo, porque ele tem um universo inteiro nele. Tudo que esse sujeito olha é tragédia. Tudo que ele vê, ele só chega perto de tragédia. Toda a fala dele é uma tragédia. Entende? Ele é isso. Ele é esse projeto estético. Aí se você me perguntar, ele estava na hora que fotografou pensando sobre a impotência humana? Claro que não, né? Porque ele pensa na impotência humana o tempo todo e nunca. Ele é a consciência da impotência humana. Por isso que ele fez essa foto. Entende? E ela se torna arte a partir disso. Ela se torna arte se ele não tivesse essa consciência dupla da tragédia específica desse sujeito que nos emociona e da tragédia coletiva que ele encarna, que também nos emociona. A meu ver, isso não poderia se tornar arte. Acho que a grande resposta é essa. Ele está sempre pensando nisso. Não é nem pensando, ele é isso. Entende? Ele chegou na frente do sujeito e falou: ah, você tem um braço, então isso para mim... Mas não existe isso, entende? A minha câmera vai sozinha. A minha câmera, entende? Quanto tempo você levou para fazer essa foto? 52 anos. E mais um segundinho. Então, a arte, a fotografia que vira arte, na verdade está no artista, nas relações, no pensamento dele. Antes da arte... Está e não está, porque ele pode ser o artista mais genial do mundo, mas se ele está vivendo uma ilha deserta, não adianta nada. Então, é o que eu digo. Não é enquanto artista humano, Eu te diria o seguinte, não vale a pena pensar, a meu ver, não vale a pena pensar a arte a partir da psicologia de artista. Por quê? Você vai deixar de lado quem você não gosta, as pessoas que a sua cultura marcou você para não gostar, os que você não considera dignos do campo da arte, os loucos, por exemplo, como eu falei. Então eu diria o seguinte, por alguma razão, alguma pessoa não se adequa ao lugar onde ela vive, à presença do outro, ao tempo. Essa não adequação leva ela a produzir alguma coisa, ela exterioriza. Mas não faz sentido para a gente fazer psicanálise, porque dá um trabalho, demora anos, é caro, melhor paga uma viagem, muito melhor. Não? Desculpa os psicanalistas presentes, é maldade. Vale muito mais a pena pensar sobre o efeito do objeto que está ali, ou da ação, ou daquela coisa que está dada para você. Porque se ela te seduziu é porque tinha um ser humano atrás. Se ela sobrevive historicamente, é porque esse ser humano tem consciência da sua inadequação em relação à comunidade. E se ela aparece com formas novas, é porque esse sujeito
tem inadequação em relação às formas velhas. Então, isso está dado. Eu não preciso fazer, e a intenção, será que ele sabe, será que ele não sabe? Ou a arte está dada para você, ou naquela ação, naquele gesto, naquela coisa, ou não está. Se não está, não está. E pode até ser um problema seu. Pode até ser um problema seu, entende? Vamos pensar uma coisa que eu não gosto, assim. Tem tanta coisa, eu sou mega chato. Sei lá. Gente, teve aquela exposição no MAN, vocês viram? Que todo mundo ia para fazer selfie. Umas estátuas bem idiotas, assim, né? Como é que era o nome daquilo? Homoeck? Homoeck. Pode ser um problema meu. Culturalmente, todo mundo ficou lá maravilhado. Vou fazer uma selfie. Né? A meu ver, é sinal da nossa falta de cultura em relação à arte e à visualidade. Mas o que torna a coisa arte não é a ignorância em massa. Então, talvez, entende? O fato de eu ser um pouco chato, exigente, oculto, seja lá o que for, me coloca em desvantagem para julgar o que é arte. E não em vantagem. Porque isso é um erro moderno. Achar, não, a arte é o novo, é o mais sofisticado. Não, está todo mundo emburrecendo junto. A arte não vai ser o novo. Dançou, já viu que horror, né? Então, esse é um problema sem solução. Quando eu indiquei para vocês a crise dos museus, é uma crise da falta de interesse pelo museu. Do fato das pessoas não verem na tradição da arte a si mesmas. Não serem seduzidas por isso. Não entenderem que o que tem aqui dentro desse lugar é um aparato crítico para a gente entender de onde a gente veio, para onde a gente vai, onde a gente está. Não é só uma sedução espetaculosa. Entende? Mas os museus vivem um problema hoje. Entende? Talvez isso seja poeira ao vento também. Essas imagens que a gente talvez vai esquecer. Talvez seja isso no título também. Mas notem, os museus eram o quê no século XIX? Receptáculos da cultura humana. Tipo direitos humanos, que as pessoas acham que não precisa ter direito humano. Hoje os museus estão se transformando em centros culturais. Porque eles precisam atrair pessoas. Tem que ter uma exposição para o público mulher, para o público gay, para o homem hétero branco. Tem que atrair as pessoas. Então, não é um problema sério. Notem, na imagem do Miguel Rio Branco, a gente viu a opção de um fotógrafo de tratar a imagem, de buscar na imagem um evento traumático. O trauma vira metáfora da cultura. Aqui nesse trabalho da Cláudia Jaguaribe, vocês forem ver, está na escadaria. A meu ver, ela está aparentemente fazendo a mesma coisa, mostrando o panorama de favelas, que a princípio seria traumático, porque nós sabemos que há falta de infraestrutura. Mas notem que isso é tratado com um afastamento. No fundo, ela está usando, inclusive, a questão digital para montar várias favelas diferentes e enfatizar a dimensão espetacular
da arquitetura. Notem, acho que o que eu gostaria aqui que vocês saíssem, né? A gente falei muito sobre fotografia, mas em que medida um trabalho demanda de você pensar quem você é e onde você vive. Isso, a meu ver, é a chave para valorar, seja o trabalho, seja o problema, o modo como ele encaminha o problema da arte. A meu ver, fazer a bela imagem, mas te colocar numa posição que você vê o real como uma informação ou como um espetáculo do qual você está afastado e você não precisa pensar nada a respeito daquilo, é um problema. Isso se dá pelo modo como se organiza as formas. É uma política da formação da imagem. Notem a crueza das imagens antropológicas, a crueza das imagens documentais. Aparece como crueza na mão de um artista como Miguel Rio Branco. Ou como uma estética abstrata no caso do Mário Cravo Neto. Mas jamais como uma estetização da cultura. A fotografia do Luiz Braga, por exemplo. Notem, nada contra um retrato colorido de uma mulher negra que explora o contraste entre a negritude dela, que se torna quase que uma silhueta, e a cor de todo o ambiente. Esteticamente, isso é uma sacada. É belo. E eu mesmo, a gente mesmo poderia discutir aqui, se essa questão do contraste não poderia se tornar, dentro de um trabalho, uma coisa que vai para além da estética. Indicando, por exemplo, como todo o sistema é um sistema luminoso, colorido, produtivo, espetacular, e a mulher negra, por conta da posição que ela é colocada na nossa sociedade, ela é, de certo modo, anulada. Mas, ao meu ver, essa fotografia não faz isso, ela não tem esse caráter político. É uma exploração muito mais, a produção de um retrato muito mais clássico, decorativo. O que se verifica não só nessa imagem, mas em outras imagens desse artista. E isso tem uma tradição, inclusive, na arte brasileira. Imagens decorativas e absolutamente planares de orixás, feitas para vender praticamente para turistas. Imagens da cultura brasileira, digamos assim, planarizadas, edulcoradas, despolitizadas. Notem, é muito a herança da modernidade. A busca por uma nova forma, a busca pela abstração, mas nada está se tocando em relação à cultura.
Ou se está se tocando marginalmente. O principal problema é o problema da forma. Evidentemente, este não é o centro das preocupações do museu. Há poucos trabalhos desse tipo. Agora, eu queria falar sobre esse trabalho um pouco mais, que é o trabalho de uma artista carioca chamada Paula Tropp. Faz parte de um projeto no qual ela cria câmeras artesanais, ensina crianças do morro a fotografar, e o trabalho resultante é o retrato que ela faz dos meninos com uma câmera artesanal e as fotos dos meninos. Os meninos fotografam também. Eles tomam parte do trabalho. Fotografam a favela e a eles é dada a coautoria. Notem, todas as questões de que eu tentei tratar com vocês, elas se juntam nesse trabalho. Está fotografando a cultura nacional. Ela mesma está engajada não como observadora dessa cultura, mas como pessoa que está atuando dentro dela. A própria produção da imagem é pensada numa relação de igualdade. A imagem não é simplesmente uma representação que é roubada de alguém, de uma cultura ou de uma pessoa. Ela está fazendo a documentação dessa cultura, mas ao mesmo tempo uma interpretação subjetiva. E o que é de interessante é que não é ela que é exterior, digamos assim, ao morro, que decide o que é fotografado. Os agentes é que decidem. Continua sendo belo, continua apresentando uma nova forma. Mas agora, como dizia o Walter Benjamin, há uma politização da estética e não apenas uma estetização da política. Muito diferente. O que é a vida na favela aqui do que é a vida na favela aqui. Crianças também, mas agora tratadas como objeto, não como sujeito. Eu adorei porque, primeiro, não é uma fotografia mostrada de modo habitual. Eu adoro coisas que não são habituais. Segundo, que a fotografia, ela mesma é uma arquitetura. É uma arquitetura toda idealizada para produzir representação. E ele confrontou uma arquitetura europeia, idealizada, própria do século XIX, a essa outra, brasileira, vernacular. Tudo que a gente não quer na vida é arquitetura vernacular, né? Improvisar o lugar onde a gente mora, péssima ideia.
né? Mas olha como ele faz isso bem. É quase que uma documentação fria da arquitetura. Mas, no fundo, o que ele está documentando é a nossa cultura, somos nós. De um modo totalmente ético. E se fosse para ganhar um presente, era esse trabalho que eu queria. Tá bom, gente. Então vamos para a exposição? Arrumem-se. Desculpem falar tanto e estar estropiado. Ele pareceria um trabalho não muito complicado. Em termos de imagem, é uma mulher deitada numa cena urbana. Mas esse trabalho não é exatamente sobre a imagem, sobre a forma da imagem. Se bem que nós poderíamos até fazer conexões temáticas com a história da arte. O fato da mulher ser parte de um dispositivo na arte, o qual ela é sempre colocada na posição de objeto, normalmente para um olhar masculino. Então, estaria na tradição de todos os nus da história da arte. E, certamente, nos nus do século XVIII e XIX, nos quais os corpos são oferecidos visualmente. Eles são colocados em pedestais, em situações visualmente, digamos assim, de display. Essa palavra americana de alta, né? Mas o interessante aqui é que quem se oferece não é um homem artista, é a própria mulher artista. E o importante não é só, nesse sentido, o olhar que produz a imagem, mas o deixar-se olhar que é a imagem. Não é à toa que esse trabalho de fotografia, no fundo, é de uma performer. Ela é mais performer, de fato, do que fotógrafa, no sentido descritivo, ou no sentido formal da expressão. Ela deseja fazer ver não uma imagem congelada em sua forma, e sim uma experiência. E, no fundo, é uma pergunta que a gente poderia se fazer. Ver a representação congelada de uma experiência traz essa experiência para quem vê, pela fotografia. Para muita gente, olhar essa fotografia seria uma mulher pelada com a mão de perto. Isso é não se colocar no corpo dessa performer, na experiência do outro. E o que ela quer, a meu ver, é o contrário. Ela até construiu uma imagem espetacular, uma bela imagem. Mas, de fato, o que ela deseja é que você experimente o risco. E que você compreenda por que ela se oferece a esse risco. E que experiência é essa? Eu diria para a gente, para vocês, que essa experiência, a meu ver, é dupla. Ou tripla, ou infinita. Uma experiência é a experiência de fato se oferecer como comida para os bichos. É a experiência da morte. A fotografia como coisa que retrata o tempo passado, a coisa que morreu. Um outro dado é a metáfora de que esses pássaros são como o nosso olhar, que vai arrancando pedaços desse corpo, explorando e reexplorando o corpo feminino.
é o espetáculo, digamos assim, da exploração da mulher. Mas também é o espetáculo da cultura brasileira. Um amigo meu, que está até nessa exposição, o Wilton, está ali, o trabalho dele, do Montenegro, que é um especialista em fotografia, falou: uma coisa importante de saber nessa performance, ela não pode abrir os olhos, porque os pássaros bicam imediatamente o olho. Ela não pode ver. Ela tem que sofrer tudo na cegueira enquanto a gente vê. É esse, eu diria, essa é a equação que faz o trabalho. Nós retirando partes dela, enquanto ela mesma não pode ver o que é feito com o corpo dela. Isso aqui também, de certo modo, não é uma fotografia como arte. A arte está no protesto, que foi documentado na fotografia. Mas a foto em si é apenas um fetiche daquele momento de protesto. Notem, a foto é moderna, o protesto é contemporâneo. A foto da Berna Reale é uma documentação estética, mas que não desafia a produção da própria imagem. Ela é uma descrição da performance. Outras imagens vão desconfiar mais do modo de produzir representação. Mas essa dúvida não cabe propriamente ao museu julgar. Se documenta um protesto, mas o protesto é importante, válido, culturalmente nos toca, isso vai ser arte. Se a própria foto, ela buscar ser o protesto, a sua forma buscar ser nova, isso é igualmente válido. O papel da descrição faz parte da fotografia, pode ser desafiado ou não. Agora, eu diria para vocês, se é que pode ter uma conclusão, eu não vou visitar tudo com vocês, porque eu acho que seria paternalizar demais. Eu acho que só de vocês verem, por exemplo, o quanto a gente pode pensar a partir do trabalho da Berna, já dá a ver como cada um de vocês poderia se colocar. Eu nem toquei nas paisagens, basicamente eu fiquei só nos retratos. Mas tem as paisagens diversas, e como elas relacionam a forma, o olhar, etc. Mas eu acho que aqui, se é uma coisa que é importante nesses três trabalhos, é o seguinte: a tentativa por parte dos artistas de politizar a estética. E quando eu digo politizar a estética, não é ter um tema barato, né? E sim pensar que a forma se relaciona com cada um de nós, declarando quem nós somos, onde nós estamos. Eu estou vendo você super com essa pele linda que você tem. O museu, primariamente, não estou dizendo esse museu, mas o museu é uma construção racista. A obra de arte tem que dar a ver o seu lugar. O seu lugar de confronto, o seu lugar de aceitação, o seu lugar, tem que fazer você pensar sobre o seu lugar. Do mesmo jeito que ele tem que fazer nós, os brancos, nós, os pardos, nós, as mulheres, nós, os negros, nós, os gays. Ele tem que fazer a gente ir além do limite que é o nosso próprio umbigo. É para isso que se constitui uma coleção. Isto aqui é o conjunto do nosso pensamento comunitário sobre fotografia. Mas não é só sobre fotografia, é sobre a nossa cultura e a estética da nossa cultura. Qual é o lugar da estética negra nessa exposição? Qual é o lugar da estética das mulheres nessa exposição? Qual é o lugar do homem branco nessa exposição? Isso é o que pode fazer o museu sobreviver e a relação da gente com o outro sobreviver. Porque ao pensar onde nós estamos, a gente pode pensar quem é esse outro.
Entende? Eu tive aqui, mesmo estrutura, uma tentativa de diálogo e de colocar os limites que a gente está sofrendo nesse momento. Eu não sei como é que vocês estão sentindo, mas eu estou me sentindo sequestrado e ameaçado de morte no meu próprio país. E olha que eu sou privilegiadíssimo, entende? Ou não, é privilegiado, mas quase privilegiado, porque vai ter cura, né? Só demorou 2 horas na emergência, então sou privilegiado. Né? Pensar quem é esse outro, senão não vai ter saída. Não adianta fazer todas as fotos do mundo se elas não revelarem pra gente essa coisa que está sendo fotografada. E isso vai além de uma simples descrição. Isso pode ser uma pergunta, um lamento, um luto, uma questão. Isso aqui é um trabalho sobre a questão racial do país, né? Mas, no fundo, todos esses trabalhos aqui, mesmo os mais decorativos, isso que é mais interessante, são motivados por inadequações em relação ao seu próprio desejo, ao mundo onde se vive, à história, às formas. Às vezes tem mais sucesso, tem mais clareza, às vezes tem menos. Mas sempre, né, ele que tocou no problema aí de quem é o artista. Né? O artista é o inadequado. É sempre o inadequado. Mas o bom do artista, quando ele é bom, é que ele mostra que todo mundo é inadequado. Eu dou um curso, só para terminar, eu dou um curso sobre questão de gênero, né? Que agora fica essa... a ideologia do gênero fica assim. Vocês, como homens, vocês se sentem perfeitamente ajustados, adequados à condição masculina? O tempo todo. Você corresponde a isso? Vocês, mulheres, sempre são femininas, correspondem a isso? Ninguém nunca corresponde ao ideal. É por isso que a gente tem que discutir gênero, para discutir o outro. Discutir raça, discutir o outro. A gente tem que constituir uma visão mais democrática, mais madura da sociedade. É só isso que eu tenho que falar. A voz está indo. Ok, gente, divirtam-se na exposição. Obrigado pela atenção. E desculpa aí. Tá.